conhecimento, hashtag Vale no Brasil, hashtag Unifespa, e não esqueçam de colocar lá o arroba dos palestrantes e dos organizadores. Vocês têm até o último minuto do dia 17 para ser bem criativos. Vamos lá. Pessoal, só um comentário aí fazer em cima do Thiago. Tem muita gente talvez seja nova, Thiago, aí. Esse desafio no LinkedIn, a gente faz a premiação, né, da postagem mais criativa, da postagem com maior conteúdo. Então aproveitem muito bem as falas do Olemar e agora do Diógenes. Façam a publicação, sigam os hashtags, o pessoal vai colocar no grupo do WhatsApp também. E é muito interessante que a premiação dessa semana talvez seja uma das mais legais, né, que é um Kindle. Então, assim, isso também ajuda a promover o evento e também desenvolver a criatividade de vocês, tá bom? Então não se esqueçam, se tiverem dúvidas aí, pergunta no chat, pergunta no Zap que a gente ajuda. Valeu, Thiago, conduziu muito bem, tá? Top de verdade, eu queria esse Kindle. Agora, o nosso palestrante, que acredito que será tão bom quanto a primeira palestra, Diógenes Vale. Vai lá, Diógenes. Você me colocou Já estou aqui. Opa. Perfeito, Diógenes. A gente já está te visualizando, tá? Eu acredito que você já pode iniciar, tá bom? Beleza. Ok, vou colocar a apresentação, então. Pessoal, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da Vale e a Unifespa. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando esse momento aqui. Eu queria parabenizar o João, o Thiago, o Renan pela iniciativa. Queria parabenizar muito o Olemar pela palestra, né? Fantástica, realmente uma apresentação impressionante, respostas muito bem colocadas. Agora, Renan, para ser bem sincero, eu acho que você me colocou numa fria, meu amigo. Tá aí, Renan? Tô sim, tô aqui, tô escutando. Tenho certeza que não, tá? Porque falar depois do Olemar com a fluidez que ele tem, né? Uma fluidez de que conhece de fato profundamente o assunto. Mas vamos lá, vamos ver o que é que a gente consegue, apresentar aqui para vocês, tá bom? Então, a história de vida dele é fantástica. Vocês já estão vendo a apresentação ou não? Sim, Olemar. Sim, Jorge, só está faltando agora sim, no modo de apresentação. Perfeito. Legal, já está aí, né? Muito bom. Okay. Então, pessoal, é a minha figura, certo? Eu sou o CEO da Companhia de Líderes. Okay? E o que a gente vai conversar hoje? A gente vai mostrar para vocês um processo estruturado de desenvolvimento de líderes genuínos. Ok? Para quê? Para que a gente vai mostrar isso? E até o Olemar comentou um pouco sobre isso, né? Liderar e bater metas. Então, esse processo estruturado é para quê? Para a gente obter resultados excepcionais e resultados sustentáveis, né? Então, o que é, pelo menos para a gente aqui da Companhia de Líderes, o que é um líder genuíno? É um líder que obtém resultados excepcionais e sustentáveis, ou seja, que se mantém no tempo, né? E tem muita gente em cargo de liderança que se preocupa em obter resultado durante 1 ou 2 anos, depois quando ele sai, a situação degringola, cai. Então isso não é uma liderança genuína. A liderança genuína é que consegue obter resultados excepcionais e sustentáveis no tempo. A gente vai mostrar um caso específico de obter resultados na área de segurança, de prevenção de fatalidades e redução de acidentes. Mas esse método que a gente vai mostrar para vocês pode ser aplicado em qualquer dimensão de um negócio. Ok? Então, estamos aqui para mostrar um processo estruturado para buscar resultados excepcionais e sustentáveis que pode ser aplicado em qualquer dimensão de um negócio. Então, quem é o Diógenes Vale? Diógenes Vale é isso aí, pessoal. É a minha família, né? Eu não sou ninguém sem a minha família, né? E já deu para notar que eu tenho 3 filhas, né? Sou casado com a Lúcia, 34 anos de casado. A mais velha está do lado dela, é a Natália. A de vermelho é a Daniela. E a minha menor, minha caçulinha, é a Manu. Muito especial. A Manu, assim, ó, veio para mudar a minha vida. E tem essas 2 faces aí que estão com a marca preta aí. As meninas vão crescendo, né? Então são os 2 noivos da mais velha, paciência, é isso mesmo, tem que entrar na família.
Estou brincando, não, mas são pessoas muito queridas, né, o Gilberto e o Fernando. Então, essa é a minha família, e quem tem 4 mulheres em casa não é ninguém, né? As mulheres é que mandam, as mulheres que fazem acontecer, certo? A gente só vai seguindo a onda. Muito bem. Então, brincadeira à parte, mas vamos lá. Eu sou engenheiro mecânico, fui formado em 83, tenho 37 anos de formado. Eu tenho certeza que eu tenho mais tempo formado que muita gente que está ouvindo e está assistindo esse live. Tá tranquilo, pessoal? Vocês estão me ouvindo ou não? Positivo. Perfeito, perfeito. Ok, então tenho mais tempo aí na estrada que muita gente está começando agora, então tem um bom tempo no caminho, ok? Vou falar um pouco da minha caminhada profissional para vocês, ok? Então, eu trabalhei em 3 grandes grupos, certo? Eu comecei minha vida profissional no Grupo Gerdau. Quando eu saí da universidade, como engenheiro mecânico, eu quis ser engenheiro de projetos, assim, não saía da minha cabeça, tinha que ser engenheiro de projetos, então foram 5 anos trabalhando na siderurgia, na área de projetos, né? Eu terminei meu ciclo lá no Grupo Gerdau como chefe de projetos, certo? Uma escola fantástica, uma empresa maravilhosa, certo? Foi uma experiência riquíssima. Do Gerdau, eu fui para a Alcoa. A Alcoa realmente foi uma grande transformação, foram 15 anos na Alcoa. Eu saí do Gerdau na área de projetos, entrei na Alcoa também para tocar projetos lá, mas a Alcoa tem, pelo menos na época que eu trabalhava lá, tem um job rotation, né, uma rotação de funções bastante intensa, estruturada. Então, eu passei pela área de produção, área de qualidade. Imagina um engenheiro como gerente de recursos humanos. Fui gerente de recursos humanos dessa unidade aí, que fica no Grande Recife. Fui gerente da área de manufatura enxuta, né, Lean Manufacturing. Eu sou um adepto da técnica japonesa do TPM, né, Total Productive Maintenance. Fui líder de um negócio, né, que chama B1, a Business Unit. Mas a grande transformação minha na Alcoa foi quando eu trabalhei na área de saúde, segurança e meio ambiente. A Alcoa já era uma referência mundial nessa área, certo? Então foi uma oportunidade riquíssima, e saúde e segurança entrou no meu sangue para ficar mesmo. Outra transformação foi quando eu basicamente deixei de ser engenheiro para ir trabalhar na área de recursos humanos e vi que todas as transformações, né, acontecem através das pessoas. Então foram 2 grandes mudanças que realmente redirecionaram minha carreira profissional, foi a área de saúde, segurança e meio ambiente e recursos humanos. Após 15 anos na Alcoa, eu fui para a Vale, lá no Espírito Santo, fui gerente de saúde e segurança, saúde do complexo inteiro e de segurança da diretoria de pelotização. Foram 10 anos na Vale, trabalhando especificamente essa área de saúde e segurança. Como eu falei, na Alcoa tive a oportunidade de conhecer em profundidade esse assunto, que é apaixonante, e decidi dedicar minha vida a isso. Após mais de 35 anos de muitas lições, sucessos e fracassos, por que não? Muitos fracassos, muitos erros cometidos, eu decidi montar a companhia de líderes, me aposentei em 1918, achei que era hora de seguir um voo solo, e a gente montou a companhia de líderes para levar para o mercado aí uma série de ensinamentos, os processos, nos quais a gente vai compartilhar com vocês agora, que é um processo de formação de liderança que teve resultados assim, muito expressivos na última empresa que eu trabalhei. Ok? Então, vê só. Grupo Gerdau, Alcoa e depois a Vale. Qual foi o meu legado no Grupo Gerdau? Foi um legado técnico, eminentemente. Eu era engenheiro por natureza, e a minha preocupação era ganho de produtividade nos projetos que a gente implantava lá. Na Alcoa, foi um legado de negócio. Nós fizemos 2 turnarounds, a reviravolta em negócios que estavam com problemas. Claro que não é um trabalho isolado, é um trabalho em equipe, um trabalho em grupo. Então, nós conseguimos fazer ajudar nessa reviravolta. E o legado na Vale? É um legado de vida, né? É isso que a gente vai mostrar para vocês, um legado que deixa uma marca, assim, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas. E foi com base nessa história que a gente decidiu, como eu já comentei, montar a companhia de líderes.
Então, já vi uma primeira reflexão aqui para vocês, e, de certa forma, o Olemar já colocou isso para vocês. E eu estou colocando de uma forma diferente, né? Alguém aqui já tem alguma ideia do legado que vai querer deixar? Vocês, estudantes, vocês que estão na universidade, já pensaram nisso? Qual é o legado que eu vou querer deixar no final da minha caminhada profissional? Qual é a marca que eu quero deixar? Para onde eu quero ir? O que eu quero fazer? Certo? Pensem nisso, é a primeira reflexão que eu trago, que eu achei importantíssimo isso. Eu, quando comecei a minha carreira profissional, não pensava nisso. E hoje eu vejo como é importante a gente, ao longo da nossa caminhada, ir deixando legados positivos. E é isso que aconteceu com a minha carreira profissional. Ok? Muito bem. Eu perguntei ao Renan e à equipe, né, quem eram vocês? E a resposta que eu tive foi o seguinte: a maioria estudantes, né, e ou profissionais atuando nas diversas áreas da engenharia, como falou, na engenharia de minas, engenharia mecânica. É isso mesmo, né, Renan? Renan, Thiago, João, tá certo essa avaliação, né? Positivo. Perfeito. Então vamos em frente. E aí, naturalmente, me veio assim algumas reflexões. Eu queria colocar uma segunda reflexão para vocês. Qual é a reflexão? O que vocês vão estar fazendo no futuro? De certa forma, o Olemar já respondeu essa pergunta. Tá certo? Eu não tenho, ninguém tem bola de cristal, né? Para imaginar o que vai acontecer com a gente no futuro. Mas eu me arrisco a afirmar que a grande maioria de vocês, se já não são, com certeza vão ser, pela própria formação de vocês, vocês vão ser líderes, vão estar ocupando posição de liderança, cargos de liderança. Isso é uma certeza quase que absoluta, né? Pela formação de vocês, a grande maioria vai estar ocupando cargo de liderança. E tem algumas reflexões que eu queria fazer para vocês. Mais algumas aqui. Quais são? Primeira, será que ocupar o cargo de liderança é o mesmo que liderar? Também já foi colocado por Olemar. Não é, né? A gente sabe disso. Certo? Você ocupar um cargo de diretor, gerente, supervisor, não significa dizer que você está sendo um líder, né? Você pode ser um chefe, pode ser até mesmo chegar a um nível de, eu sei que são palavras antigas, mas existiam, né? Um capataz, tem gente ainda tem comportamento de capataz, né? Ele ocupa um cargo de liderança, mas ele está longe de ser um líder, né? A gente sabe que não é, certo? Cargo de liderança não é o mesmo que liderar. Segunda reflexão, será que estamos de fato preparados para sermos líderes genuínos, ou seja, líderes que geram resultados sustentáveis, geram resultados excepcionais? Será que a gente sabe o que é necessário para isso acontecer? E a terceira reflexão que eu queria colocar para vocês, será que a maioria das instituições, universidades e empresas estão preparadas para nos ensinar a sermos líderes genuínos? Será que as universidades que vocês estão e as empresas que vocês hoje trabalham estão preparadas para nos ajudar a sermos líderes genuínos? Com certeza, da universidade que eu participei, na minha época, 37 anos atrás, não aprendi nada, absolutamente nada sobre liderança. Nada, absolutamente nada. Ok? O que vocês vão estar fazendo no futuro? Além de ocupar posições de liderança, sabe o que é que eu imagino, assim, que eu aposto que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar implantando mudanças. Certo? Mudanças. E hoje, cada vez mais, o mundo está numa mudança assim, intensa, né? Não para. Vocês não podem, vocês como engenheiros, pelo menos a grande maioria é engenheiro, certo? Não pode simplesmente repetir o que tem aí. O engenheiro, ele cria, né? Ele inova. Então, vocês vão estar implantando mudanças. E as mesmas perguntas que eu fiz para a liderança, eu queria colocar agora para a mudança. Certo? Será que implantar mudanças de forma eficaz, né? Porque implantar mudança de forma ineficaz, ou seja, com muito desperdício, com certeza não é a forma certa de fazer, né? Será que é fácil fazer isso? Segunda pergunta, será que a gente está preparado para implantar mudança de forma eficaz? E terceiro, será que as instituições, quer sejam universidades, empresas, estão preparadas para nos ensinar a implantar mudanças de forma eficaz?
fazendo depoimento pessoal, na universidade que eu estudei, realmente a gente não estudou nada sobre mudança. E eu já fiz 2 MBAs, MBA de marketing e MBA de gestão empresarial, e nenhum das duas quer falavam de liderança nem de mudança. MBA, né? Uma delas, inclusive, em São Paulo. Certo? Então, pessoal, o que é que vocês vão estar fazendo no futuro? Ocupando cargo de liderança e implantando mudanças. Pelo menos é a minha visão, não sei se vocês concordam com isso, certo? Mas eu queria que vocês refletissem sobre o que vai ser necessário acontecer, porque eu tenho quase certeza que isso, pelo menos aconteceu com a minha vida, e que muitos que já estão aí assistindo, estão em cargo de liderança, eu acho que confirmam isso que eu estou dizendo. Podem até confirmar, né? Mas será que ser um líder genuíno, implantar mudanças de forma eficaz, é uma coisa de fato importante que a gente precisa praticar e conhecer? Talvez alguém esteja pensando nisso, né? Peraí, o Diógenes está falando, o Lemar falou de liderança, será que esse negócio é mesmo importante? Será que implantar mudança é uma coisa importante? Por que eu preciso dominar isso? Por que eu preciso conhecer isso? Não sei, né? Alguém pode ser... é natural que tenha essas dúvidas na cabeça. Por que não? Por que não? Pessoal, a gente vai procurar responder essas dúvidas, e vocês, se é que alguém tem essa dúvida. Só que a gente vai fazer de uma forma diferente. Eu não vou explicar o que é um líder, tá certo? O que é que o líder precisa ter, certo? A gente vai mostrar um modelo de como o líder, o que é que ele precisa fazer, como ele precisa agir para ele se tornar um líder genuíno. Raramente são as empresas que mostram isso. Normalmente existe uma definição do que é o líder. O líder é isso, o líder é aquilo, o líder tem que ter esse tipo de comportamento. Mas como é que ele chega lá? Como é que ele sai de uma situação hoje que ele talvez não esteja preparado para ser um líder, para atuar como líder? O que é que ele faz? Como é que ele faz essa transformação para se tornar um líder genuíno? É isso que a gente vai mostrar para vocês. Ok? E a gente vai mostrar isso através de uma história real. Eu queria que vocês imaginassem, tentassem fazer empatia comigo, certo? Imagina a seguinte história real, ok? Vamos lá. Uma certa divisão de uma grande empresa multinacional. Uma imensa empresa multinacional. Uma divisão, uma parte dela, que também é muito grande. E num período de 10 anos exatos, entre 2001 e 2010. O que foi que aconteceu nessa empresa? Nessa divisão, ocorreram 10 fatalidades. 10 fatalidades entre 2001 e 2010. Ou seja, uma trágica média de uma fatalidade por ano. Eu não estou aqui dizendo que todo ano teve uma fatalidade. Eu estou dizendo que nesses 10 anos ocorreram 10 fatalidades. Tiveram anos que tiveram 2 ou 3 fatalidades, outro ano não teve nenhuma, mas a história aqui, o resumo da ópera é que nesses 10 anos, 10 colegas perderam a vida, 10 pais de família não voltaram para casa. Quantos órfãos nós deixamos? Certo? Quantas viúvas, quantos pais, mães, irmãos chorando a perda dessa pessoa. Essa mesma divisão, pessoal, durante esse mesmo período, 2001, 2010, a taxa de frequência de acidentes era da ordem de 5 a 6 para 1 milhão de horas trabalhadas. Eu estou falando, essa divisão tinha em torno de 1.300.000 horas trabalhadas mês. Eu estou falando que a gente tinha em torno de 7 a 8 acidentes em média por mês. Teve um mês que foram 11 acidentes. Muitos dos quais graves, acidentes com afastamento. Certo? Fatalidade é uma contagem à parte, né? Então, fatalidade é aquilo que eu falei para vocês. Uma média de 1 por ano. Então, eu estou falando de 5 a 6, quer dizer, 5 a 6 a taxa. 7 a 8 acidentes por mês. Okay? Vocês vão ser líderes, né? Eu tenho certeza disso. Pelo menos a grande maioria de vocês. Dá para se imaginar numa situação como essa, situação terrível, pessoas sob a nossa responsabilidade, sob a responsabilidade de vocês no futuro, sendo machucadas e mortas? Vocês imaginam o que é que vem a ser isso? Porque a gente chegou a essa conclusão, né? Pelo menos eu cheguei a essa conclusão, não sei se vocês concordam. Nós vamos ser líderes, pessoal. Vocês vão ser líderes. Certo? Imagina ter a responsabilidade de ter uma pessoa machucada, uma pessoa morta que não volta para casa sob a nossa responsabilidade. Terrível isso, né? Pois é, então a gente mergulhou
para tentar entender o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Fizemos uma observação detalhada, tentando encontrar a causa raiz desse problema. E sabe o que a gente encontrou? Vê só, se a gente pegar as ferramentas de segurança, não precisa vocês se preocuparem com isso. Mas essas eram as ferramentas disponíveis na época, nessa empresa. E é basicamente o que existe no mercado. Certo? A conclusão é que, basicamente, o que existia no mercado, disponível para a saúde e segurança, existia nessa empresa. Certo? Existia nessa divisão. Então, a conclusão era, basicamente, todas as ferramentas de segurança estavam, entre aspas, implantadas. Certo? Não está faltando muito pouca coisa. Então, aí a pergunta fica muito mais séria, né? Espera aí, o que está acontecendo? Por que quem estava vivendo essa terrível crise se havia um aparente sistema de segurança funcionando? O que estava acontecendo? Vamos parar um pouco agora, eu queria que vocês imaginassem uma nova realidade. Ok? Uma nova realidade. A gente está falando da mesma divisão, ou seja, o processo produtivo é o mesmo, não mudou, com basicamente a mesma equipe de líderes. Poucos líderes foram trocados, poucos, uma minoria, talvez menos de 1%, menos de 2%, tá certo? Supervisores, gerentes, gerentes gerais, a grande maioria, a imensa maioria, permaneceu o mesmo, operadores. Então, as pessoas são as mesmas, o processo produtivo é o mesmo. Okay? Não correu mais nenhuma fatalidade. Imagina uma mesma divisão com zero fatalidade. E eu estou falando de zero fatalidade, pessoal, em quase 10 anos. Certo? 10 anos. Nós estamos falando em exatos 9 anos, 9 meses e 15 dias sem fatalidades. Ora, a gente está matando um por ano, aí é a média. Assim, teve um ano aí que teve 5 fatalidades, 2005. Mas, em geral, foram 10 fatalidades no total em 10 anos. Então, agora a gente vai, não é comemorar isso, não é isso, mas vai superar a meta de uma década, 10 anos sem fatalidade, se Deus quiser. E se a gente olhar para a taxa de frequência de acidentes, vocês se lembram daquela taxa, né, 5 a 6 que eu mencionei para vocês? Olha só, caiu em 2017 para 1,5, uma redução de 75%. E não só isso, não é só a taxa que caiu, a taxa de acidentes, a taxa de gravidade. Os acidentes que estavam acontecendo eram acidentes muito menos graves do que aconteciam inicialmente. Certo? É claro que a gente não pode menosprezar nenhum tipo de acidente, mas a gente tem que priorizar entre um acidente, entre um risco que pode matar ou pode causar sérias lesões e um de menor risco, a gente tem que atacar primeiro de maior risco. Né? Tá tudo tranquilo, pessoal? Positivo. Pode continuar. Ok, vamos lá, então. Essa é a evolução da taxa de frequência, a média móvel da taxa de frequência. Vocês podem observar no lado direito do gráfico, janeiro e fevereiro, a gente teve aí 2 meses com 0 acidente, e o ano 2017 terminou com baixíssimo número de acidentes. Mas o melhor do que isso, não só o número de acidentes caiu, como eu reforcei, a taxa de frequência de acidentes. A taxa de gravidade caiu. Então vamos lá, a gente saiu de uma situação de 10 fatalidades em 10 anos para quase 10 anos sem fatalidades. Saímos de uma taxa de acidentes de 5 a 6 para 1,5, a redução de 75%. Como é que isso foi possível? Como é que isso foi possível? Vocês concordam comigo que algo de diferente aconteceu aqui? Aconteceu alguma mudança, não? A gente já falou sobre mudança. E vocês vão estar implantando mudança. Legal? Algo de diferente aconteceu aqui. E vocês concordam comigo que até o momento é um caso de sucesso sustentável? Você lembra que eu falei? O líder implementa resultados excepcionais de forma sustentável? Ok? Legal. Vamos em frente. Qual é a chave para esse sucesso sustentável? É isso que a gente vai mostrar para vocês. Como é que isso foi alcançado? Como bons engenheiros que nós somos, a gente precisa traduzir isso numa fórmula, né? A cabeça de engenheiro que eu tenho, a gente, qual é a fórmula que pode representar isso? Mas a gente sabe que nenhuma fórmula isso representa a realidade de forma perfeita, né? Mas é uma fórmula aproximada que a gente pode se basear e usar como referência. Ok? Então, vamos lá. A fórmula é essa, uma fórmula muito simples, que nos remete ao segundo grau, pessoal. Segundo grau, que a gente estudou isso.
reservado à potência do líder. Olha só, eu não estou dizendo que o líder soma. Eu não estou dizendo que o líder multiplica. O líder é um potencializador das iniciativas. Ok? Vamos entender o que é que vem a ser iniciativas. Tudo que for ferramentas, sistemas, okay, programas, processos, está dentro da palavra iniciativas. Ok? Então, se a gente olhar aquele exemplo que eu dei, que eu falei há pouco tempo atrás, aquelas ferramentas que eu falei para vocês, estavam dentro aí das ferramentas, né, que são as iniciativas. O foco estava nas iniciativas. O foco estava nas ferramentas. E muitas empresas focam em ferramentas, em sistemas, em programas. Esquecem, muitas vezes, os líderes. Okay? Vamos analisar duas situações aqui com vocês. Primeira situação. Resultado igual a iniciativa elevada à potência do que eu estou chamando de líder despreparado. Olha a pergunta que eu fiz para vocês. Será que estamos, de fato, preparados para sermos líderes genuínos? Eu não estou dizendo que o líder é ruim. Aí não pode afirmar isso. O líder é despreparado. Porque ele não foi preparado para liderar. Vocês sabem como é que eu fui promovido ao primeiro cargo de liderança? Certo? Vou contar para vocês daqui a pouquinho como é que isso aconteceu. Certo? Dentro da fórmula, um líder despreparado é um potencializador negativo. Vamos lá para a matemáticazinha básica nossa. Então, quando você leva um número a uma potência negativa, o que acontece? Você destrói aquele valor. Destruição das iniciativas pelo fato dos líderes estarem despreparados. E foi exatamente isso que a gente encontrou. Assim, um conjunto imenso de iniciativas, mas sendo tocadas por líderes despreparados. Eles estavam literalmente destruindo as iniciativas. Jamais a gente ia conseguir gerar resultados sustentáveis. Certo? Jamais nessa situação. Legal? Vamos em frente. É por isso que a gente estava com o pé na lama. É por isso que a gente estava matando tantas pessoas e gerando tantos acidentes. Os líderes não estavam preparados para liderar, apesar de terem disponível todas as ferramentas, basicamente todas as ferramentas existentes no mercado. Ok? Legal, vamos ver a segunda situação. A segunda situação é o inverso. Resultado é igual a iniciativa elevada à potência do líder genuíno. Volto a perguntar, será que a gente está de fato preparado para sermos líderes genuínos? Se a gente tiver, excelente, porque a gente vai ser o quê? Um potencializador positivo. Voltando para a nossa matemática básica, o que é um número elevado a uma potência positiva? O que acontece com o seu resultado? Crescimento exponencial. Crescimento exponencial. Crescimento fantástico. E aí, o que é que a gente fez? Basicamente, as ferramentas permaneceram a mesma, só que agora nós tínhamos líderes preparados, líderes genuínos, líderes atuando como verdadeiros líderes em cima dessas ferramentas. Natural que o resultado venha, né? E foi isso que aconteceu. Não tenho dúvida que aos quase 10 anos sem fatalidade e a redução da taxa foi fruto do trabalho desses líderes, certo? Trazendo para si a responsabilidade de ser um líder genuíno nesse processo. Ok? Mas como é que essa transformação se iniciou? Eu acho que deve ser uma pergunta que deve estar acontecendo na mente de vocês. Vê só, uma coisa que a gente precisa ter em mente. A gente sair de uma situação atual de fatalidades, muitos acidentes, baixa produtividade, altos custos, baixa qualidade, eu não sei qual é o seu problema, mas coloca uma situação atual nesse nível, para uma situação futura de zero fatalidades, poucos acidentes, uma organização de alta produtividade, baixos custos, alta qualidade, e coloque outros indicadores que vocês quiserem aí, tá certo? Não acontece do dia para a noite. É um step by step, passo a passo, leva tempo. Quantas vezes chegaram para mim e disseram, Jorge, resolve esse problema de acidente, certo? Não tem algo que você possa fazer para da noite para o dia resolver esse negócio. Cara, se eu soubesse, eu estava milionário aqui, vendendo essa forma, mas não existe isso. É um processo é um dos princípios da natureza, o princípio do plantio, da colheita. Você colhe o que a gente planta. A gente colhe o que planta. Então, se a gente plantou coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Mas se durante a nossa vida a gente plantou coisas que não são adequadas, a gente vai colher resultados ruins. Então, não dá para a gente imaginar que da noite para o dia a gente vai conseguir resultados bons. Tá certo? Então, demora, é um processo passo a passo e leva tempo. E aí, uma pergunta natural que acontece. Como é que a gente pode chamar esse processo? Porque é um processo.
de você sair de uma situação atual ruim, indesejável, para uma situação futura melhor. Como é que se chama isso? Se chama mudança organizacional. Se lembra que eu falei para vocês que vocês vão estar implantando mudanças? Vocês vão ser líderes implantando mudanças. Nós estamos direto implantando mudança. E hoje, cada vez mais, né? Certo? Então, o que a gente fez em segurança foi implantar uma mudança organizacional. Você tirar a organização de uma situação que ela está, que não está adequada para outra situação, é uma mudança organizacional. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, certo? Porque não foram capacitadas, quer seja dentro da universidade, quer seja dentro das empresas. Ok? Então, só que a gente tem um problema aí, tem grandes obstáculos para isso acontecer. Eu vou dividir com vocês alguns deles, não dá tempo para a gente falar sobre todos. Mas vamos lá. Quais são os obstáculos? Primeiro grande obstáculo. Queria compartilhar com vocês, não sou eu que estou falando, é uma grande consultoria americana chamada McKinsey. O que a McKinsey descobriu nas pesquisas dela, pessoal? Que a taxa de fracasso das mudanças organizacionais é da ordem de 70%. Pasmem, 70%. Eu, como eu falei, tenho mais de 35 anos de carreira, tá certo? E se eu olhar para todas as mudanças organizacionais das 3 empresas que eu passei, é ao redor desses números. Quanto dinheiro, quanta credibilidade, quanta confiança foi perdida, tá certo? Porque a gente não soube implantar as mudanças organizacionais como elas precisavam acontecer. Essa estatística, esse é o número deles, a estatística dele. Tá certo? Só esse pequeno grupo aqui embaixo, né, mostly successful e complete successful, é que foram bem-sucedidos na implantação de mudança. A grande maioria ou fracassou totalmente ou fracassou parcialmente na implantação de mudanças organizacionais. Okay? É assustador esse número, mas é verdade, não é confirmado pela McKinsey, não. Vários estudos confirmam esse triste número. Ok? Então, se lembra que eu perguntei, será que estamos preparados para implantar mudanças? A grande maioria não está preparado. Não é culpa de ninguém, pessoal. É o sistema. E aí começa a trabalhar, entra numa empresa, tá certo? A gente é engenheiro, a gente está ali para implantar mudanças, tá certo? Você é para engenheirar, certo? E fracassa, porque a gente não foi capacitado em implantar mudanças, certo? Segundo grande obstáculo. Eu vou comentar aqui os 50 princípios da dinâmica humana do Scott Geller. Segundo a dinâmica humana da segurança. Mas esse princípio dele não se aplica só à segurança, se aplica a qualquer dimensão do negócio. Scott Geller é um grande pesquisador americano, professor universitário da área de saúde e segurança. Então, eu vou ler para vocês um resumo desse princípio, na verdade é o 14º princípio, certo? Que se aplica à turma mais antiga, como eu. Aos mais jovens, eles estão questionando a validade desse princípio, o que é muito legal, o que é muito bom. Vocês que estão na universidade estão questionando a validade desse princípio. Qual é esse princípio? As pessoas seguirão cegamente a autoridade, mesmo quando esta estiver indo contra o bom julgamento e a responsabilidade social. A gente pode resumir essa frase nesse termo: submissão à autoridade. É uma característica da minha geração, ou talvez uma geração que venha depois de mim, mas os mais jovens não estão não estão seguindo esse princípio da submissão à autoridade. Se vocês querem seguir, pelo menos o que eu tenho visto, eu tenho filhas aí, como vocês viram, foi importante falar da minha família, porque ela não submete à autoridade, não. Querem pessoas e querem líderes que inspirem eles. O Olemar falou muito disso, inspirar, tá certo? Essa nova geração querem líderes inspiradores, que motivem, tá certo? Que tenham um propósito nobre, tá certo? Mas a velha guarda, como eu e alguns que estão aí, provavelmente, a gente se submeteu à autoridade durante grande parte da nossa carreira profissional. Ok? Terceiro grande obstáculo. Esse é preocupante. E aí eu vou comentar como é que aconteceu a minha primeira promoção. Esse foi um estudo também publicado na Harvard Business Review, em dezembro de 2012, com 17 mil líderes, uma pesquisa feita por esses dois senhores, Jack Sanger e Joseph Fogman. Olha o que ele encontrou, e aí é mostrado nesse histograma que vocês estão vendo aí, tá certo? Vamos lá. Essa primeira linha tracejada à sua esquerda, em cima do número 31, o que é que ele quer dizer? As pesquisas dele mostraram que ao redor dos 32 anos, os técnicos ou os profissionais da área técnica recebem o seu primeiro cargo de líder.
são promovidos, deixam de ser eminentemente técnicos para serem líderes de equipe. No meu caso, foi aos 30 anos de idade, eu estava no Grupo Gerdau, na época não tinha nem AutoCAD, eu acho que vocês nem sabem o que é isso. Eu era engenheiro de projetos, né, e eu desenhava em uma prancheta. Então, eu estava lá, desenhando na prancheta, sentado no banco, quando chegou meu chefe, bateu nas minhas costas e disse: Diógenes, bom dia. O nome dele é Osmar. Eu disse: bom dia, Osmar, tudo bem com você? Eu disse: tudo. Cara, parabéns. Eu fiquei surpreso. Eu disse: parabéns por quê? Você acaba de ser promovido a chefe de projetos. Eu, que só lidava com máquinas, equipamentos, desenhos, instalações, de uma hora para outra, do dia para a noite, fui comandar uma equipe de 30 pessoas. Entre engenheiros, projetistas, técnicos. Cara, fiz muita besteira. Meti os pés pelas mãos. Tá certo? O que é que esse histograma mostra? Menos de 15% desse grupo receberam treinamento de liderança, capacitação de liderança. Eu não estou nem questionando a qualidade desse treinamento. Eu vou assumir que esses treinamentos sejam bons, que de fato ajudem os técnicos a se tornarem líderes. Tá certo? No meu caso, não aconteceu. E na grande maioria não acontece. 10 anos depois, o segundo a linha pontilhada, em cima do número 41, é que você chega a 50% desse grupo de 17 mil líderes treinado em liderar. Volto a afirmar. Espero que o treinamento de liderança tenha sido treinamentos que ajudem esses líderes nesse processo de transformação. O que eu duvido que tenham sido, mas aí é uma inferência minha, posso estar errando. Então, esse gráfico é muito ilustrativo. Vocês sabem aquele ditado, né, aquela brincadeira que se faz, né? Você tem um excelente técnico, quer seja mecânico, eletricista, você não quer perdê-lo, você vai promover ele a supervisor. O que acontece? Você perde aquele excelente técnico e ganha um supervisor medíocre. Okay? Então, eu não estou dizendo que isso é culpa de ninguém, pessoal. Não é culpa das empresas que eu trabalhei, não é culpa de nenhuma das empresas. Esse é um problema sistêmico. A conclusão é a grande maioria das organizações, a nível global, não estão formando as pessoas de forma estruturada e sistêmica para se tornarem líderes genuínos. Existem uma série de ações pontuais, pelo menos nos meus 35 anos de vida eu vi isso, pontuais, mas de forma estruturada e sistêmica eu não vi, posso estar completamente enganado. Eu sei que tem empresas aí com processo estruturado. Eu estava estudando o caso da Azul, né? Azul Companhias Aéreas, o David Neeleman, ele montou uma academia de líderes para os líderes da Azul, os líderes da Blue Jet. Excelente, o caminho é esse mesmo, mas não é a realidade da maioria das empresas, pelo menos as empresas que eu conheço. Ok? Então vamos lá, vamos fazer uma ilustração aqui. Você imagina esse líder aí, ou essa pessoa em cargo de liderança, esse de vermelhinho aí, e uma equipe aí seguindo esse líder de vermelho, tá certo? Pelo 14º princípio de submissão à autoridade, as pessoas vão seguir essa autoridade, perfeito? Ótimo, legal, acho que isso aí tá claro. É um princípio, né? E volta a repetir, volta a reforçar, essa nova geração está questionando esse princípio, mas não é o caso das gerações mais antigas. Pelo gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, uma dúvida vem à nossa mente, né? Será mesmo que essa autoridade está preparada para liderar? É uma dúvida que a gente tem. Certo? Não sei. As pessoas vão seguir, talvez, uma pessoa que não esteja preparada para liderar. Todo mundo aqui, ou pelo menos a grande maioria, já deve ter ouvido falar do Jack Welch. Se não ouviram, estudem o Jack Welch. Jack Welch faleceu recentemente, né? E durante 20 anos foi CEO da GE, e ele revolucionou a GE, né, uma das grandes empresas, já era uma empresa top de linha, antes, quando ele entrou, e quando ele saiu, ele multiplicou o negócio assim por várias vezes, né? E o Jack Welch, depois que saiu da GE, ele junto com a Universidade Strayer, nos Estados Unidos, montou um instituto de gerenciamento e liderança, e fez uma série de pesquisas. E olha só o que ele encontrou nas pesquisas dele. 77% das pessoas já trabalharam com chefes ruins ao longo da sua carreira profissional. Diferentemente do Olemar, e aí o Olemar tem parabéns para ele, certo? Ele teve assim não sorte, mas uma competência, né? Mais do que sorte, a competência de
como ele mesmo mencionou, ele teve uma sequência de chefes bons, assim, líderes verdadeiros, pelo menos foi isso que eu entendi ao longo da carreira profissional, isso é muito positivo. Eu só tive essa sorte ou essa competência no final da minha carreira. Na Vale, eu tive, assim, meus últimos líderes foram líderes verdadeiros mesmo, assim, que me ajudaram muito, contribuíram para o meu desenvolvimento profissional, mas, infelizmente, não fui tão abençoado, certo? Eu não soube fazer as escolhas corretas de trabalhar com os líderes que poderiam ter me ajudado mais. Okay? Então, vamos lá. Parece que a descoberta do Jack Welch questiona realmente se esse líder sabe liderar, né? Ele acaba de validar, pelo menos aí, a pesquisa do Sanger e do Folkman, né? Muito bem, vamos em frente. Perguntei para vocês, né? Será que estamos de fato preparados para sermos líderes genuínos? Pessoal, a gente precisa se preparar. O que tem aí, as demandas que vão ser colocadas para a gente vão exigir que a gente se prepare para sermos líderes genuínos, né? Okay? Muito bem. Como é que a gente pode, então, iniciar esse processo? Eu falei do como, né? A gente quer mostrar o como para vocês. Iniciar esse processo de mudança organizacional, que vocês vão estar trabalhando em mudança, a gente já sabe disso, né? Através da formação de líderes genuínos. A gente viu onde é que o líder se posiciona tudo isso, né? Em todo esse processo. O líder é um potencializador. Não dá para ser um líder despreparado. Nós precisamos ser líderes genuínos para a gente ser um potencializador positivo dessas mudanças. Legal? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a formação de líderes genuínos é um processo, não é iniciativas individuais. Eu sei que tem muita gente contratando aí grandes palestrantes, Bernardinho, Oscar, isso é fantástico, pessoal, fantástico. Muitos motivadores, mas espera aí, isso não pode ser o processo. Chamar essas pessoas, quem sou eu para fazer um comentário, sei lá, sobre Bernardinho, Oscar, quem quer que seja, né? Eu acho que tem que fazer parte de um processo. Certo? Agora, só que muita gente entende, chama um palestrante aqui, chama um motivador. Excelente, tá certo? Se fizer parte do processo. Se forem iniciativas pontuais, aquele trabalho, aquele investimento, quer seja de 2 horas, 4 horas, um dia, uma semana, ele vai se perder com o tempo. Certo? A verdade é que o mundo está nos exigindo tanto. Quantos e-mails vocês recebem por dia? Que rapidamente, com 1 semana, 2 semanas, 1 mês, você esquece daquela palestra, daquele momento especial que você viveu. Se a gente não entender isso como um processo. Dentro da nossa empresa, a Companhia de Líderes, a gente chama esse processo de Academia de Líderes. É isso que a gente vai mostrar para vocês. O que é que vem a ser a Academia de Líderes. A Academia de Líderes é um processo sequencial, passo a passo, de modo de educação e capacitação continuada. Buscando o quê? Formar líderes. Por que a gente precisa ter líder? Já avisei a vocês, né? Já mostrei a vocês. Porque o líder é potencializador para fazer as mudanças acontecerem. Ok? Desculpe estar sendo repetindo isso, mas é importante que isso seja fixado. Vamos fazer uma analogia de como é que isso funciona. Por exemplo, imagina uma jornada ao cume do Monte Everest, né? Você quer, para quem já assistiu como é, ou já teve a curiosidade de ver como é que isso acontece, você não sobe 8.000 e poucos metros aí num único lance, né? Existem acampamentos ao longo das várias trilhas, tá certo? Para você ir adequando o seu corpo e adaptando ao nível de oxigênio, à temperatura, certo? Não se faz isso numa jornada só. Então, o cume representa o quê? É o legado que a gente quer deixar. Foi o primeiro questionamento que eu coloquei para vocês. Qual é o legado que vocês querem deixar? Vamos dar um exemplo aqui, 0 fatalidade, que foi o meu caso, tá certo? Ou outro, tá certo? Pode ser alta produtividade, redução de custo, melhoria da qualidade, tá certo? Mas a verdade é que, desculpe aqui, a verdade é que isso acontece através de vários passos, tá certo? Então, o primeiro passo aí, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, é o primeiro módulo, chamado Kuhahi. O segundo módulo é o D-Day, o terceiro módulo, Karetan, o terceiro, Replacement. Tem os nomes em inglês aqui, a gente pode explicar depois porque que isso acontece. E isso acontece ao longo de uma jornada. Você pode ver que essa jornada é sinuosa. Se alguém chegar para você e disser, não, eu sei tirar a gente dessa situação que a gente se encontra, líder despreparado,
para uma situação futura de um líder genuíno numa linha reta. Duvidem, pessoal, porque isso não acontece. É sinuoso. Você vai aprendendo ao longo desse processo. E através de módulos. Leva um tempo. Entre o módulo 1 e o módulo 2, ocorre de 3, 4 a 6 meses. Não antes de 3 meses e não deve ser feito depois de 6 meses. Por que disso? Vou explicar para vocês. Essa é uma grande inovação, né? Então, você tem vários módulos. No total, a gente está falando de 10 módulos aí, é uma caminhada que vai acontecendo. A cada 3 ou 4 meses, no mínimo, 6 meses no máximo, você vai participar de um módulo desse. Por que precisa de um prazo, um tempo entre um módulo e outros? Porque existem deveres de casa, lições de casa entre cada módulo. Então, você sai do módulo 1 do Curra-Ri com uma série de lições de casa, de praticar aquela liderança, praticar efetivamente. Okay? Então, não dá para você fazer... teve uma empresa, uma grande empresa aqui no Brasil, que nos procurou e disse, eu quero implantar esses 10 módulos em 1 ano. Isso não existe. Não existe você fazer uma mudança cultural em 1 ano e não tem o menor sentido. Tá certo? Jorge, você vai perder esse contrato? Eu disse, infelizmente, vou perder, porque eu não vou comprometer, é uma questão de valores, né? Comprometer o processo que eu sei que funciona, porque você quer fazer as coisas rápido demais, né? Fazer a toque de caixa. Isso não existe, leva tempo. Mas eu não tenho tempo. Cara, cada dia que você demorar para tomar essa decisão, você vai postergar os resultados. A verdade é essa. Então, existe um tempo entre cada módulo. E nesse tempo a gente aproveita para fazer os deveres de casa. Um exemplo do dever de casa aí. Conhecer seu pessoal, tá certo? É uma das leis da liderança, a 5ª lei, inclusive eu vou fazer um convite para vocês, um live que nós vamos fazer na segunda-feira, a gente vai falar sobre a 5ª lei, o líder conhece seu negócio, e é interessante esse paradigma, normalmente a gente associa essa lei do líder conhece o seu negócio a conhecimento técnico. Sem dúvida que ele precisa conhecer tecnicamente. O Olemar destacou isso, tem que aproveitar, você tem que conhecer seu negócio. Mas o líder que não conhece sua equipe, e o Olemar também destacou isso, você não conhece a sua equipe, você não conhece seu negócio. Certo? Então, um exemplo, você precisa sentar, é um dever de casa que a gente passa, sentar com sua equipe e conversar com eles. Tá certo? Mas tem líder que não está preparado para isso, tem que se preparar, porque para você se tornar um líder verdadeiro, para você conhecer seu negócio, você precisa conhecer seu pessoal. Então, isso é monitorado através de um aplicativo que nós temos, tá certo? Que vai, os líderes que participam da academia, eles vão lá postando em cada dever de casa como é que está o cumprimento desse dever, né? Especificamente, a gente falou do 8º dever de casa, mas são vários deveres de casa. Peter Drucker, acho que a grande maioria de vocês já conhecem ou já ouviram falar. Eu gosto muito dessa frase dele, né? Você não pode gerenciar o que não pode medir. Então, a gente precisa medir, a gente precisa ter indicadores para você poder gerenciar algo. Então, a gente criou 2 indicadores, no mínimo, né? São mais, mas esses são os indicadores padrão, que a gente chama fator de evolução da liderança. A gente vai medindo o acompanhamento da liderança. Então, antes do primeiro módulo é feito um questionário, a gente traça o baseline, e antes de cada um dos módulos seguintes, esse questionário é repetido, e aí você vai montando o seu gráfico. É claro que esse é um indicador, certo? Mas você consegue abrir o FEL, tá certo? E são aproximadamente 100 perguntas. Você pode abrir o FEL em cada uma dessas perguntas e pode abrir, são 12 leis universais de liderança que vão montar o fator de evolução de liderança, você consegue acompanhar a evolução de cada um desses indicadores. Da mesma forma, se lembra que eu falei que vocês vão ser líderes, a gente mede a liderança e vocês vão implementar a mudança. A gente mede a evolução da mudança também, no mesmo formato, através de questionários específicos que a gente submete antes do módulo em si, antes do treinamento. Ok? E tudo isso, da mesma forma que o dever de casa é monitorado, a evolução do FEL e do FEM é também monitorado, os líderes conseguem ver, acompanhar como é que está a evolução dos seus líderes e a evolução da mudança dentro da sua área, dentro da sua divisão, dentro da sua diretoria, dentro da sua empresa. Consegue abrir isso.
Só para ter uma ideia do que foi realizado, nos últimos 8 anos realizamos 200 turmas, com mais de 6.000 participações. Além dos trabalhos realizados nas empresas, a gente vai mencionar aqui algumas empresas, a gente está contribuindo com a sociedade civil, a gente treinou os diretores dos presídios da Secretaria de Justiça do Espírito Santo, Polícia Militar e Polícia Civil também de Vitória do Espírito Santo, prefeitos e secretários do município de Viana e de Canaã dos Carajás, a gente está com um projeto aí em Canaã, com a Secretaria de Educação, inclusive o 38º Batalhão do Exército Brasileiro, os aspirantes a oficiais, nós demos treinamento de liderança para eles. Deixa eu rapidamente falar para vocês de alguns trabalhos, alguns clientes. Nós tivemos lá em Oman, na Vale Oman, certo? Passando a academia para lá, então aquelas dúvidas que existem, e o Olemar colocou, de certa forma, isso, né? Pô, será que isso se aplica... em que cultura esse tipo de solução se aplica? O pessoal se aplica em qualquer tipo de cultura. Imagina uma cultura muçulmana, árabe, a gente levou os conceitos, porque são conceitos universais, que se aplicam independente. Claro que você precisa fazer alguns ajustes, mas independente de onde você seja, tá certo? A gente teve no IBRAM, fazendo treinamento para mais de 20 empresas mineradoras do Brasil, IP, mineração, Morro de IP, o módulo 1, a CSN fizemos o módulo 1 e o módulo 2 antes do Covid. Na Vale, aí no Pará, fizemos o módulo 1 e íamos voltar para fazer o módulo 2 quando apareceu essa pandemia aí. A gente está esperando passar para poder comparecer novamente em Canaã, treinar essa equipe maravilhosa da equipe de Vale Projetos. Fizemos o módulo 1 e o módulo 2 o pessoal de operação da mina do S11D. E como eu falei para vocês, a gente fez o módulo 1 e o 2 na Secretaria de Educação aí de Canaã, foi fantástico. A gente quer treinar os líderes, treinar os diretores das escolas públicas para se tornarem líderes genuínos. Um dia, se a gente tivesse mais tempo, a gente podia mostrar para vocês a influência que um líder, um diretor de escola com um líder genuíno tem sobre... Não, eu consigo afetar, talvez, como vocês conheceram minha família, minhas 3 filhas, mas imagina um líder de escola, um professor de uma escola pública, ele contribui, ele afeta positivo ou negativamente milhares de crianças. Esse negócio é tão importante que a cidade de Nova York, pessoal, montou o que eles chamam de New York City Leadership Academy, Academia de Líderes da cidade de Nova York, para formar o quê? Formar os diretores das escolas públicas. Isso é uma coisa que o Brasil precisa cortar. A gente coloca pessoas para educar as nossas crianças nas escolas, pessoas despreparadas, certo? E muitas vezes são referências negativas. Então, cuidado, vejam quem são os diretores, quem são os professores das escolas dos nossos filhos, né? Okay? Importante lembrar, vamos lá, para fazer um resumo final. Okay? Resultado é igual a iniciativa elevada à potência do líder. Vocês vão liderar, se é que já estão liderando, certo? Nós estamos preparados para liderar? Certo? E esse processo de formação de líder, só um resumo, não é feito através de ações pontuais. Tem que ser um processo, tá certo? Passo a passo. Segunda lembrança, a gente aplicou isso em saúde e segurança e obtivemos resultados excepcionais e até o momento sustentáveis. Mas a gente pode gerar resultados nas pessoas, se for o caso, para o negócio e para a sociedade, como a gente está fazendo aí com os secretários, com os diretores das escolas públicas aí em Canaã, certo? Então, a gente aplicou em segurança, mas a gente já está aplicando em outras dimensões do negócio, não fica só limitado à saúde e segurança. Bom? Vamos lá. Será que as instituições estão preparadas para nos ensinar a sermos líderes genuínos e para implantar mudança de forma eficaz? A resposta, pelo menos assim na minha época, quando eu saí da universidade, pelas empresas que eu passei, a resposta seria um não. Não estou falando de todas elas, estou falando pelo menos algumas que eu conheço. Okay? A gente está com um grande problema, né? Certo? Nós vamos ser líderes, se é que nós já somos. O Olemar está formando líder na equipe dele, está de parabéns, e os liderados que passaram por ele, certo? Foram abençoados por ter um líder verdadeiro como o Olemar, mas infelizmente não é
a realidade de todos os líderes, né? Claro que existem muitos líderes por aí, muitos. Ele é um deles. Tá? Parabéns por ter estudado, por ter se preparado e por estar... Foi brilhante a resposta dele, certo? Com relação a... o produto final dele foi realmente a formação de líderes, tá certo? E que coisa boa ver que ele fez isso acontecer. Isso é muito legal, tá? De parabéns, certo? Mas não é a realidade que a gente encontra por aí, né? A maioria das instituições, a verdade é que não estão preparadas para liderar e muito menos para implantar mudanças, certo? O que a gente vai fazer? Vamos ficar parado? Não, né? Não dá para falar. E aí também vou resgatar um pouco o que o Olemar fazer. Pessoal, vamos se mexer, né? Vamos ler bastante, vamos pesquisar bastante, vamos estudar, tá certo? Tem muito material para vocês pesquisarem, estudar, e se tiverem assim, a sorte e competência de serem liderados por líderes como o Olemar, parabéns. Aproveitem, tá certo? Aproveitem. Não dá para ficar parado, não. Vocês, estudantes, vão ser líderes, implantadores de mudança. Então, se preparem para isso. Não fiquem parados esperando, não. Então, como eu mencionei, já um convite para vocês, segunda-feira, dia 18, às 19h30, nós vamos conversar sobre a 5ª Lei Universal da Liderança. O líder conhece o seu negócio. Quais são as 5 iniciativas para tornar essa lei uma realidade, por o líder literalmente praticar essa lei. Certo? São 12 leis universais, pode ser, não sei, que a gente faça outros lives sobre as outras leis. Certo? Então, no futuro a gente vai estar lançando a Academia de Líderes através de educação à distância, né, já que essa pandemia nos impede momentaneamente da gente fazer cursos presenciais, a gente vai manter vocês informados disso. Então, no mais, muita sorte, muito boa sorte para todos vocês, certo? Corram atrás, façam acontecer, certo? Eu queria agradecer novamente, muito obrigado ao Renan, ao João, ao Tiago, parabenizar novamente ao Olemar pela palestra fantástica, assim, por esse momento brilhante. Ele aprendi muito, anotei aqui páginas e mais páginas de coisas boas que ele dividiu com a gente, e agradecer novamente o convite à Vale, à Unifespa, por ter dado a oportunidade de compartilhar com vocês esses momentos. Okay? Vamos lá, fazer as perguntas? Caramba, novamente, muito bacana. Parabéns, Diógenes. Acho que eu posso falar no nome de todos que o sentimento é de satisfação. Parabéns mesmo pela apresentação. E vamos seguir para as perguntas. Vamos ver que o Decimar Soares, ele perguntou o seguinte: esse fracasso da mudança organizacional está ligado ao planejamento de mudança ou à mudança equivocada? Aos dois. Vê só, uma coisa que... O modelo de mudança que eu mais gosto de usar é o modelo de um professor universitário de Harvard, chamado John Kotter. John Kotter é um especialista em mudança e especialista em liderança. O livro dele está disponível em português, se chama Liderando Mudança. É fantástico, ele já tem mais de 20 anos, ou quase 30 anos que esse livro foi lançado. A gente não estuda ele nas universidades, como eu falei para vocês, 2 MBAs eu fiz e a gente não estuda John Kotter. Eu aconselho vocês a estudarem. E o que é que o John Kotter diz? Certo? Só líderes genuínos, só líderes são capazes de implantar mudanças bem-sucedidas. Então, a gente precisa ter líderes para implantar mudança. Ok? Então, quando você não